Oi, meu nome é Ana Maria, eu curso o segundo ano A no Colégio da Copec e hoje eu vou ler o meu desafio de história, referente ao assunto da Era Vargas. Poder visualizar uma situação de perto nunca foi tão prazeroso. Captar as energias e mentalizar a essência de tal momento é sem dúvida uma das melhores coisas, as quais foram concebidas aos seres humanos e a mim. O poder de observar a alegria nos semblantes de diversas pessoas ao sentir que uma nova era começa não tem preço. Era real, um recomeço para o povo e o início de uma vida para meu ser. Esse dia em que me refiro com tamanho entusiasmo foi o momento em que aquele a qual sou submisso ascendeu ao poder, para mudar a vida de milhões de pessoas. Eu o considerava um rei, um dos melhores homens ao qual prestei serviços, mas houve momentos em que toda aquela fantasia perdia o encanto e já não entendia o que mais se passava na mente daquele homem. Todas as manhãs, quando levantava, pegava-me e polia minhas pernas dolentes. Colocava-me em seu rosto e se admirava por alguns segundos no espelho. Posso dizer que, apesar de pequeno e redondo, eu acentuava sua beleza e o deixava com uma aparência de intelectual. Naquele dia, em específico, demos uma entrevista e pude ver o quão bom era aquele homem. Havia prometido que estaria governando o Brasil provisoriamente e que eleições futuras chegariam em breve e que faria de tudo para que a oligarquia não voltasse. Os dias e os anos se passaram e começou a sofrer bruscamente com a pressão dos paulistas, que almejavam sua posição. Dentre aquele período, tive o desgosto de observar certas situações, como a anulação da Constituição, a suspensão de governadores de estado para que os interventores de sua confiança o substituíssem. Ao pouco entendimento que tinha e o que conhecia sobre sua pessoa, foi a primeira vez que o vi gozar de seus poderes. Além disso, o vi ordenar para que queimasse o café, que não era vendido. Mas quanto a isso, não o julgarei, pois sabia que seu interesse era investir em grandes indústrias. Quanto aos paulistas, esses tiravam o sono do meu companheiro e que nos obrigava a passar noites acordados, pensando em maneiras para contê-los e satisfazê-los. Não os deixou-me em paz, até que certa noite, após lermos tantos livros, refletirmos e tomarmos um bom café, tivemos uma brilhante ideia de criar um código eleitoral inovador, que consistia em um voto obrigatório, secreto e permitido a mulheres. No entanto, apesar de nossas tentativas, os paulistanos não se acalmaram e, visando uma nova Constituição e eleições de imediato, ocasionaram uma nova onda de manifestações. Todo aquele caos que afligia e enlouquecia-me ficou nomeado de Revolução Constitucionalista de 1932. Estava farto de ler sobre isso todas as manhãs, que apesar de causar-me angústia em relação ao futuro, meu camarada seguia normalmente. Se sentiu pressionado e, por isso, creio que se tornou-se justificável sua decisão de realizar novas eleições para que uma Assembleia e uma nova Constituição se vigorasse. Então, graças a nossos grandes feitos, o grande coração e seu grande coração sempre preocupado com os pobres, trabalhadores e minorias, que em 1934 fomos eleitos a presidentes, iniciando-se uma nova era. Tínhamos praticamente tudo para seguirmos firmes, porém, era notável que a política estrangeira afetasse o nosso mandato, e foi o que ocorreu. Nesse momento de nossas vidas, surgiu a Aliança Nacional Libertadora, mais conhecida como ANL. E embora minha felicidade em ter voltado ao poder fosse incomensuravelmente grandiosa, senti que Vargas passara a se tornar mais violento e perder toda a essência que havia me conquistado. Essa briga de direita e esquerda contra o comunismo e quem fosse contra seus ideais me fez querer afastar da política. Afinal, eu lhe concebia o poder de perceber as coisas que estavam ao seu redor com mais nitidez. E ainda que o próprio enxergasse a pessoa que havia se tornado, eu não era capaz de mudar a sua mentalidade. Com essa luta declarada a Júlio Prestes, o fechamento da ANL, sua ideologia não era mais propagada como era antes, e sim com base na violência. Eu senti que já não tinha mais valor. Senti que não conhecia mais a pessoa pela qual tinha me apaixonado. Decidi trocar de lado, embora morasse com ele.
Agora, meus pensamentos de prazer era vê-lo sofrer. Nunca torci tanto para que a intentona comunista conseguisse algo, mas aquele homem, aparentemente frívolo e maldoso, havia massacrado. Mentiras como o Plano Cohen eram contadas ao povo, propagando medo à pobre população que não sabia da verdade e que ainda o enxergava como uma esperança. Tudo para conseguir mais alguns anos no governo, ademais, alimentar a sua grande paixão, o poder. Já não aguentava mais receber dos empregados notícias carregadas de morte, violência e repressão. O que jamais sonhei tinha se tornado realidade, um novo golpe acompanhado de uma ditadura. Sua mente era tão fascinante que, mesmo com um grande problema na frente de diversos brasileiros, que acredito que mesmo que centenas de óculos fossem distribuídos para a população, pessoas seguiriam de olhos fechados e chamando de pai dos pobres e mãe dos ricos. Como era possível? Ninguém havia entendido que aquilo seria apenas para conseguir dominando? Não era admissível que apenas eu fosse capaz de enxergar com tamanho. O mundo estava um caos. Segunda Guerra em ascensão, indústrias começando a ascenderem no Brasil, e apesar de ter tido me afastado de Vargas, ele ainda me fazia questão de me levar-me para seus eventos. Mas o que mais me afligia era por qual lado o nosso país iria lutar. Passava horas lendo jornais para tentar descobrir algo, até que um dia ele me levou para um de seus compromissos, e foi ali que pude ler um documento que dizia algo sobre uma aliança. Foi a primeira vez em anos que senti um alívio, e com esse me veio uma paz, com a esperança que talvez a pessoa pela qual me apaixonei reviveria. Uma pena que vivi um breve sonho. Ele continuara o mesmo, era apenas mais uma farsa, porém, desta vez, para os Estados Unidos. A realidade era que vivíamos próximo a uma ideologia fascista no Brasil. Mas graças ao bom Deus, chegou a hora de que a nação brasileira, ao menos alguns, abriram os olhos e usaram seus óculos e viram com clareza que o momento do seu amigo, colega, dono, nem sei mais como chamá-lo, dar adeus e um novo período começar. Sendo da vez de Eurico Gaspar Dutra, agora afastado, Vargas tentou passar uma boa imagem de um homem que era a favor da democracia, que o rendeu um segundo mandato, até o dia de seu suicídio. Neste dia, ele escreveu uma bela carta. Pude acompanhá-lo do início ao fim, e chorando junto a ele, pude perceber que, apesar de momentos de ódio, pude realmente enxergar a sua importância para a política brasileira e para a minha vida. Sem ele, muita gente ainda seguiria explorada por alguns burgueses. Sem ele, grandes indústrias não seriam implantadas. Ele foi um impulsionador para que o Brasil caminhasse para um progresso, mas também fez mal a muita gente. No entanto, para mim, apesar de tudo, ele era especial, e se fosse a hora de sua partida, eu iria junto.